Muito boa tarde. Embora pareça, isto não é uma sessão Zoom, não é? Porque só aparece este bocadinho das nossas pessoas, mas se vocês quiserem, nós levantamos. Estou rodeada de pessoas com currícula enormes, de modo que eu perderia muito tempo e iria fazer perdê-las muito tempo se estivesse aqui a apresentar os minuciosos currículos que, apesar de tudo, preparei em português e em inglês. Vou só dizer o nome, de onde vêm e ao que vêm, para que depois o tempo seja gerido por eles e ela de forma bem agradável e para que vocês também possam fazer as perguntas e haja ainda tempo para as respostas. Um aviso prévio que eu gostaria de fazer e voltarei a fazer no fim da nossa sessão é, quando esta sessão acabar, não se vão embora, por favor, fiquem para ver o filme Alcindo. Vão ver que vale muito a pena. Muito obrigada. Eu voltarei a este assunto no final da sessão. Então, nós vamos começar com Hélder Baú. O Hélder Baú é de Angola, trabalha na Universidade do Lubango, é professor doutor e há muito tempo que desenvolve um trabalho de investigação ligado a esta temática que une esta mesma mesa redonda. Portanto, como eu disse, não irei dizer todas as publicações, que são bastantes. Vou dar todo o espaço ao Hélder Baú para apresentar a sua comunicação. Muito obrigada, Hélder, bem-vindo e o espaço e a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde aqui aos meus companheiros de mesa. Boa tarde à minha conterra, que há muito que não vai a Angola, vivendo em diáspora, mas sempre ligada à terra e é com, digamos, muita saudade que ela me vai abordando quando eu passo por aqui, né, trazendo notícias da terra. É uma honra cá estar. Mais uma vez agradeço o convite que me foi endereçado e o carinho que a Universidade de Lisboa e a Faculdade de Letras têm prestado ao longo destes anos, em que, de facto, temos estado a solidificar vários cenários digamos, de investigação. Eu fiz uma pequena apresentação, tendo em conta, digamos, alguma liberdade que foi introduzida ao nível destes processos, e dizer que falar de diáspora significa voltar um pouco no tempo e olhar essencialmente para alguns aspectos que protagonizaram este processo com alguma intensidade. E eu queria aqui espelhar o Encontro Mundial de Culturas, que pode ser resultado de um processo que teve alguns contornos pouco positivos, mas que, do ponto de vista prático, permitiu este contacto entre várias nações ou várias regiões, permitiu a troca em vários sentidos, ou a troca não só de bens, troca de sementes, de animais e até uma troca genética. E estes processos acabaram por, de certa maneira, amenizar ou ajudar a construir pontes dentro de um processo de convivência entre vários segmentos, mesmo que em certas circunstâncias ainda seja relativamente conflituoso. Este debate que nós queremos aqui evocar
está muito relacionado com a ideia de diáspora, que tem vários contornos e não cimenta muita unanimidade em função dos vários atores que dela, digamos, participam e também dos estudiosos sobre a mesma. Isto quer dizer que existem cenários de alguma discriminação relativamente ao que é, de facto, uma diáspora e o que não deve ser considerado como sendo uma diáspora. Daí que este debate faz com que determinados segmentos sejam conhecidos ou colocados apenas no âmbito de alguma mobilidade ou alguma circulação de pessoas e não uma diáspora como tal. E isto é um assunto muito discutível, né, dentro daquilo que foi abordado por um conjunto de autores que sedimentam a diáspora na base da noção do sentimento de pertença, baseado também naquela ideia de uma nação construída, na qual a maior parte dos indivíduos estão solidários com uma única causa e pensam esta mesma causa e têm uma relação muito positiva e direta com a sociedade de origem, independentemente de outros contornos. Daí que também seria desafiador nós pensarmos na diáspora dentro de uma perspectiva, digamos, intracontinental, para não pensarmos só na diáspora intercontinental. É um aspecto que normalmente não é tratado dentro dos nossos contextos. Quando nós pensamos em diáspora, estamos a pensar sempre no além-mar, pensar em espaços normalmente associados àquilo que nós podemos chamar de países colonizadores, mas também dentro dos contextos e sobretudo africanos, existe uma forte mobilidade interna que também caracteriza, digamos, uma diáspora. E era importante pensarmos nestas duas vertentes, na diáspora intracontinental e intercontinental. Numa outra perspectiva, podemos pensar em motivações várias para esses processos, e uma delas, para o contexto africano, está muito associada ao agravamento do quadro social. Este agravamento do quadro social vai sempre despoletando esses processos migratórios, que na maior parte dos casos são relativamente elitizados. São elitizados no sentido de que é preciso ter alguma capacidade financeira para se conseguir um bilhete de passagem ou um patrocínio, seja lá quem for, para se fazer esse movimento. O que quer dizer que o processo não é massivo e não é assim tão facilitado como se pode depreender. Há casos de situações de conflito e outras que, de certa maneira, facilitam este tipo de patrocínios para que se desenvolva esta mobilidade. Todavia, há aqui uma outra dimensão que é importante nós analisarmos. É que, independentemente do processo de mobilidade, nem sempre a relação entre o diaspórico, se me permitem aqui a expressão, e o contexto de origem é pacífico, né? Ou pacífica. Né? Nem sempre a relação é pacífica. Nem sempre é pacífica porque existem aqui alguns aspectos conflituais que estão relacionados com os tabus da dupla ou tripla nacionalidade, estão relacionados com influências de outros contextos que, de certa maneira, podem ser considerados na sociedade de acolhimento como sendo perturbadores. Há esta dimensão, nem sempre é muito bem aceito nesse sentido. E também podemos aqui discutinar o facto de nem sempre essas diásporas serem também, vamos lá ver, de convivência pacífica no contexto de acolhimento. Há aqui uma outra dimensão. O que quer dizer que um mesmo território pode ter uma diáspora completamente estratificada.
e que pode estar estratificada do ponto de vista religioso, em função do tipo de culto que se pratica. E aqui eu vou buscar alguns exemplos do meu trabalho de campo quando estudava os angolanos em Portugal, especificamente os quadros angolanos, em que as igrejas também estavam estratificadas em função da origem política dos seus praticantes. O que quer dizer que tínhamos essa estratificação religiosa, tínhamos essa fragmentação política em função das opções políticas, o que quer dizer que houve uma transposição dos conflitos domésticos do país para o exterior, e também temos aqui que destacar uma estratificação económica, que os vários segmentos, em função da sua condição económica, não tinham os mesmos espaços de sociabilidade e de coabitação. É este aspecto também que é necessário aqui evocar ao nível da avaliação que se pode fazer se quisermos considerar a diáspora angolana. Dentro desta abordagem há também outros receios, e estes receios estão muito relacionados com a ideia de desterritorialização, que o indivíduo que sai por uma questão de integração há o falso alarme de desconectar-se da sociedade de origem, eu chamo a atenção a isto, um falso alarme, e também dentro deste processo de desterritorialização, a ideia de que quem sai perde toda a sua dimensão cultural e nessa ótica não se enquadra em relação à sociedade de origem. E isto é muito relativo e aqui entra, digamos, em voga uma discussão que se calhar não é muito oportuna em função das desconstruções que o próprio conceito foi alvo, que é o conceito do étnico, da etnicidade em si, mas que por uma ideia de pertença, mesmo que seja de forma simbólica, o mesmo ainda está muito assente em alguns contextos. E a ideia de conflito, nesse sentido, também aparece em função desta dimensão, em que fica uma perspectiva muito fragmentada e muito polarizada, muitas das vezes em função daquilo que cada um é e não é. Queria aqui dizer também que as diásporas africanas, em contexto de origem, como eu disse há bem pouco tempo, são pouco apreciadas em alguns segmentos, e a partir daí há, de facto, aquela ideia de uma conexão que pode estar relacionada com algum reavivamento nacionalista, com as aspas que isto merece. Em que sentido? Muitas delas são conotadas como sendo espaços perturbadores, numa perspectiva de se evocar, mais uma vez, todos os processos de descolonização. O que quer dizer que, de uma forma geral, as diásporas, sobretudo africanas, continuam a ser uma espécie de elementos de pressão para uma espécie de nova descolonização, no outro sentido. Bom, isto também pode ser um pouco polémico, mas em algumas hostes há a ideia de uma espécie de colonização, ou uma nova colonização, dentro do contexto africano, que seria, digamos, a colonização, se me permitem a expressão, do preto pelo preto. E em função da realidade que se vive, há um processo de pressão externo para uma nova mudança. Isto, se quisermos fazer paralelos com a escola de estudantes, com a Casa de Estudantes do Império, foi um movimento externo, com pressão interna, e nessa altura o movimento diaspórico, dentro daquela questão dos conflitos, acaba por ser também um outro elemento de pressão interna.
Ainda assim, esta diáspora, que pode significar conflito, também pode ser interpretada como uma diáspora solidária. Solidária no sentido de que aqueles cenários em que há alguma absorção do ponto de vista económico, acaba por enviar algumas remessas financeiras para os contextos de origem, para ajudar a família. Mas, nesse segmento, podemos equacionar algumas diferenças. Por exemplo, no cenário africano, é completamente diferente da diáspora cabo-verdiana, que tem confiança, por exemplo, nas instituições e manda remessas significativas para o seu contexto de origem. Para outros cenários, especificamente o meu contexto, já é um pouco complicado em função da questão da austeridade financeira por conta da crise que se deu em 2008. Depois, muito difícil o indivíduo ter acesso aos seus próprios dólares, por exemplo. E então isto acaba por desmotivar um bocadinho o processo de transferência de capitais para o interior do país. Também dizia aqui que a questão da dupla, tripla nacionalidade pode ser um elemento perturbador, não é muito bem visto em alguns contextos, é como se fosse uma espécie de traição à pátria e há que, digamos, equacionar debates mais internos em relação a esta dimensão de análise. Já disse aqui que a diáspora está dividida por opção política, religiosa e também económica. De uma forma geral, para início de conversa, são estes pontos que eu queria aqui apresentar, para não me estender mais e dar a palavra aos colegas e deixar o resto para o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Hélder. Penso que há aqui muita coisa para discutir, muitas propostas desafiantes e passo de imediato a palavra a Alberto López Bargados, pedindo muita desculpa porque não sei falar catalão e cumprindo aquilo a que rigorosamente me impus, dizendo apenas que é professor da Universidade de Barcelona e que tem aqueles currículos enormes, não é? Se alguém depois estiver interessado, está aqui e eu faço chegar às mãos de Alberto. Bem-vindo e é sua a palavra. Muito obrigada. Bueno, boa tarde a todo mundo. O meu portuñol é horrível, é lamentável, então peço desculpas ao público porque finalmente vou-me expressar em castelhano, em espanhol, uma língua colonial, pode ser, mas em todo caso utilizarei o castelhano. Nós, em Cataluña, o definimos como castelhano, non como español. E tamén peço desculpas por a miña fonía. Esta mañá fixme o test de antíxenos, saiu negativo, mas, en todo caso, se non é vero ben trovato, hai que tomar precauciones. Bueno, me paso al castellano. No puedo más que agradecer a los organizadores de este congreso haber pensado en que yo pudiera intervenir en esta mesa. Es para mí un honor, por descontado, poderlo hacer. Y como nos pidieron una intervención ágil, que es una forma eufemística de decir corta, y ciñéndose en la medida de lo posible al texto, yo he intentado hacer eso, he intentado dialogar con el texto de presentación de la mesa en un sentido distinto al que ha hecho mi colega interviniente con anterioridad y a ello voy, a dialogar con ese texto de la forma más breve posible. El texto de introducción nos invitaba a revalorizar la idea de la frontera
como una zona de contacto, como puente, como parte de una estrategia para luchar contra, y cito textualmente el texto, la radicalización global del poder de exclusión de las fronteras. Yo no puedo estar más de acuerdo con ese diagnóstico, lo comparto plenamente, pero en cambio no estoy muy seguro de compartir la terapia que propone el texto. Me voy a explicar. Me parece indiscutible a estas alturas que aunque solamente sea, como decía Wendy Brown, para asegurar soberanías en declive, me parece, como digo, indiscutible que los Estados, y especialmente los Estados europeos, pero no solo los Estados europeos, se han amurallado. Ese amurallamiento, ese crear murallas, convertir las fronteras en murallas cada vez más altas, con una parafernalia dramatizada que ofrece la imagen de una falsa imagen de intransibilidad, de no poderla atravesar. Eso se puso de manifiesto en el caso y en el contexto español de forma acuciante y dramática prácticamente hace 15 días, cuando en Melilla, como muchos de los presentes sabrán, murieron 37 personas. La cifra se desconoce, no es exacta, por lo menos hasta este momento que yo sepa no hay una cifra exacta. Son estimaciones. Murieron 37 personas en un intento de penetrar en España, un intento que fue considerado por el presidente del gobierno español como una operación, y cito textualmente sus palabras, bien resuelta, tomada para, y vuelvo a citar sus palabras, defenderse de un ataque violento a la soberanía nacional. Recalco, ataque violento a la soberanía nacional. Esta última frase del presidente español demuestra lo pertinente que es el texto de presentación de nuestras jornadas cuando se refiere a los brotes neonacionalistas, aunque yo sería en cualquier caso un poco más directo, menos eufemístico, también aquí, y diría de forma un poco más rotunda que en las políticas globales los imaginarios de la extrema derecha se han vuelto hegemónicos, absolutamente hegemónicos. La visión securitaria de las fronteras ha alcanzado, yo diría que la absoluta hegemonía. Hace unos días en una entrevista a Elena Maleno, la responsable de Caminando Fronteras, una ONG española que está haciendo un trabajo muy interesante, entre otras en Ceuta y en Melilla, describía un léxico primario que se ha convertido en hegemónico, primario en el sentido de grotesco, elemental, de muy baja calidad intelectual, pero que en definitiva es el que ha prosperado para convertirse, para fagocitar absolutamente la representación de las fronteras, sobre todo en Europa, pero no únicamente en Europa, que son tres: invasión, criminales y víctimas. Son su propia definición. Bien, yo creo que esto se está produciendo y la pregunta que nos tenemos que hacer, aludiendo una vez más al texto de presentación de esta mesa redonda, es si las invocaciones a la hibridación que emerge de las fronteras, a las lógicas del mestizaje cultural, si todo eso podría ser verdaderamente una herramienta útil en la estrategia de contrarrestar la potencia de los imaginarios de clausura, de cierre, que parecen ser los imaginarios dominantes. Mi impresión, todo lo provisional y precaria que pueda ser, es que no son útiles, o por lo menos que ya no son útiles. Se trata todo este léxico de la hibridación, de la frontera como zona de contacto, se le trata de una representación, de una línea ideológica que por lo menos en mi campo, en el campo de la antropología, nace sobre todo en los años 80 del siglo pasado, al amparo del crecimiento de lo que en aquella época dábamos en llamar la posmodernidad en antropología, que alcanzó un éxito indiscutible, tuvo una fortaleza intelectual indiscutible en aquella época y que rápidamente contaminó o se hizo contaminar
Me da igual establecer una genealogía por los estudios culturales, por figuras como Homi Bhabha, que hicieron alusiones continuas a esta idea de la hibridación, pero yo creo sinceramente que todo este léxico a estas alturas, ante la potencia de los imaginarios de clausura, es un léxico irrelevante y absolutamente periférico, por no decir marginal, todo este léxico. Sí, lo que pretendemos verdaderamente es utilizarlo como una estrategia para quebrar la representación dominante sobre la frontera. Ese léxico tuvo un cierto éxito en una cierta época, pero creo que hoy por hoy no es útil, porque yo al menos lo considero irrelevante. ¿Qué necesitamos? Y voy cerrando ya mi intervención. Sí, yo no tengo respuestas mágicas y mi escepticismo me impide, digamos que contemplar con demasiado optimismo el futuro inmediato, pero en cualquier caso, lo que yo creo que necesitamos, por utilizar casi un lenguaje bélico, es concentrar el fuego en las guerras culturales que están abiertas y en las que se van a abrir de manera inmediata o de manera inminente. Y puesto que en esas guerras culturales la extrema derecha, por lo menos en España, juega claramente con ventaja, porque lleva mucho tiempo participando en ellas, lleva mucho tiempo construyendo los marcos que a la postre se han convertido en hegemónicos, lo que podemos hacer, una de las estrategias que podemos hacer, es proponer una revisión crítica del relato homogéneo y triunfal del pasado de las metrópolis coloniales. Ya sé que esto no es una novedad, pero en cualquier caso sí creo que es un instrumento que puede ser, con toda la modestia y todo el escepticismo, útil en esa guerra cultural. De lo que se trataría es de poner de manifiesto la falsa homogeneidad de los proyectos nacionales que impulsaron la colonización imperial, poner de manifiesto la cara oculta de los próceres de la patria, de los líderes, de los padres de la patria y sus implicaciones determinantes en la violencia colonial, y, por qué no, también poner de manifiesto las huellas decisivas que esos imperios han dejado sobre el entramado económico, político y simbólico de las sociedades europeas, como si fueran prácticamente las huellas del crimen. Me parecen vías más eficaces, no me parecen una solución perfecta, ciertamente, pero me parecen vías más eficaces para una cierta toma de conciencia colectiva sobre el problema que nos atañe en este momento. Más, en cualquier caso, que las invocaciones a la creatividad innata de las fronteras. Para acabar, y dejo esta cuestión abierta, una cuestión que me parece absolutamente clave en esta estrategia es quién, en qué medios y en qué contextos propone esta participación en las guerras culturales. Y a lo mejor, y dejo eso para un futuro debate, tendremos que reconocer que la universidad no es el sitio más adecuado para plantear los debates en este sentido y en estos términos. Que en la universidad podemos participar de ese debate, pero que ese debate no lo lidera la universidad, no lo dirige y, mucho menos, lo instrumentaliza políticamente, cosa, por cierto, que es muy sana, o creo yo al menos que es muy sana. Nada más, muchas gracias. Também aqui novas propostas entre a questão da fronteira e a questão destas guerras culturais que são muito desafiantes. A Mariana Cândido é professora associada e se eu tivesse que escolher uma espécie de palavra-chave, isto para cumprir, não dizer aqui, não me referir aos milhares de trabalhos que a Mariana tem, eu diria assim uma sucessão de palavras-chave. Processo, tráfico de pessoas escravizadas, abolição, o Atlântico, Benguela, questões do género, questões da violência e não terminaria enunciando temáticas que a Mariana tem tratado. Agradeço-lhe sobretudo o facto de ter devolvido a quem interessado em história de Angola
e da África Centro-Ocidental, como costuma ser designada. Agradeço-lhe ter-nos devolvido os séculos obscuros da nossa história, sobretudo o XVIII. Obrigada, Mariana. Bom, boa tarde. Eu agradeço essa introdução generosa, eu agradeço o convite da comissão organizadora para eu compor essa mesa. É uma honra e um prazer sempre voltar a Lisboa, e é uma honra estar com colegas que eu não conhecia pessoalmente. E é muito bom que vocês não desistiram desse projeto e que a gente não virou uma outra conferência no Zoom. Então, agradeço também o empenho de vocês. Eu vou fazer 3 comentários, seguindo as informações que eu recebi da comissão organizadora. Eu organizei meus comentários em 3 linhas. Uma, eu vou falar sobre o papel dos africanos na história global. Depois, relacionado com esse primeiro ponto, eu quero discutir as relações históricas entre a diáspora e o continente africano, remontando aí a séculos anteriores ao século XX. E aí eu vou terminar meus comentários, que prometo serão breves, e sobre os trânsitos entre continuidades e mudanças, que é a proposta da mesa de hoje. Então, vou começar. O papel dos africanos e da África na história global. Eu acho que é importante a gente reconhecer, num encontro sobre estudos africanos, mas, sobretudo, como pessoas que ensinam, que estão em sala de aula, que a gente precisa inserir as sociedades africanas e os africanos na história global antes do século XIX. Eu falo isso como uma pessoa que ensina a introdução à história da África nos Estados Unidos, e me preocupa muito quando a gente reduz a participação da África e dos africanos, ou que os africanos só entram nas narrativas globais quando a gente fala do tráfico transatlântico. É preciso reconhecer que as sociedades africanas e os africanos estavam globalizados antes da chegada da presença dos europeus, em particular dos portugueses, que os africanos faziam parte de sociedades globais antes do século XV, e destacar as relações históricas entre a África e outras partes do mundo, em particular com o mundo islâmico. E quando a gente fala do tráfico transatlântico de seres humanos, é preciso reconhecer que tem séculos antes do século XIX. A gente tende a focar no século XIX e a gente esquece que os portugueses, e quando eu digo os portugueses, eu quero deixar bem claro que eu incluo pessoas nascidas na colônia do Brasil, que eram portugueses porque não existia Brasil como um Estado independente, mas são pessoas que nascem na colônia do Brasil, tiveram um papel. Então, eu quero destacar que portugueses tiveram um papel de destaque no sequestro e na escravização de africanos, seja no litoral do continente, mas também no interior. Me incomoda muito, como uma pessoa que estudou o tráfico, que já escreveu sobre o tráfico, me incomoda demais essa história que a participação de europeus e de africanos foi a mesma, ou foi parecida, ou foi equivalente. Essa história que os europeus só compraram pessoas que já estavam escravizadas no continente. Não foi. Nenhuma autoridade africana pegou um barco e veio à Europa vender inimigos de guerra ou prisioneiros de guerra. Então, a participação não é a mesma e os lucros não foram os mesmos. A gente precisa relembrar isso todos os dias, em espaços públicos, em sala de aula, na imprensa, que a participação não é igual, o lucro não foi igual e a gente sabe disso. E isso conecta com o meu segundo ponto, as relações históricas entre a diáspora e o continente africano. O comércio de seres humanos e a desenraização de mais de 12 milhões de africanos escravizados precisa ser lembrada diariamente. É preciso falar da venda de homens, de mulheres e de crianças. E aqui eu destaco a presença de crianças que foram sequestradas e exploradas. Porque a gente tende a pensar no tráfico como um tráfico dominado por homens. E os números recentes indicam que um grande número de mulheres e de crianças foram também vítimas da violência laboral, mas principalmente da violência sexual. O tráfico não era só para explorar trabalho, era para explorar corpos. E a gente precisa
lembrar e relembrar essa violência sexual que pessoas passaram por mais de 300 anos. Volto a insistir no meu ponto inicial. Esse comércio não começa no século XVIII, não começa no apogeu do tráfico, não começa quando começam os discursos abolicionistas a circular. A gente precisa resgatar e falar mais sobre as discussões teológicas que aconteceram no Vaticano e os intelectuais religiosos da Península Ibérica. E aqui, quando eu destaco, os espanhóis também têm um papel importante e precisam reconhecer a sua participação no tráfico de seres humanos. Então, a gente precisa, quando a gente fala de diáspora, entender as relações históricas entre as coroas da Espanha e de Portugal. O assento não serve como uma desculpa para os espanhóis hoje em dia não quererem falar do tráfico e de sua participação no tráfico de seres humanos escravizados. As pessoas circulavam em navios com bandeiras portuguesas, mas eram compradas por pessoas da coroa da Espanha e chegaram a Havana, a Buenos Aires e a Cartagena, territórios colonizados pelos espanhóis, e chegaram no século XVI e no século XVII. Esse não é um comércio do século XIX. Tem muita investigação sobre esse assunto em espanhol e inglês, mas não necessariamente em português. Então, nós, falantes do português, também precisamos falar sobre esse assunto e ler o que é produzido em espanhol e em inglês sobre o tráfico de seres humanos. E aqui eu quero destacar um outro movimento que a gente tende a não falar muito, mas que também é importante. Um movimento de pessoas livres, que também circulavam pelo mundo atlântico. Pessoas nascidas na colônia do Brasil, por exemplo, mas pessoas também nascidas no continente africano, que livres transitavam pelo mundo atlântico, entre o século XVII e o século XIX. Então, por exemplo, eu volto aqui a um episódio que é bastante conhecido, que é a chegada das tropas do Salvador Corrêa de Sá, governador do Rio de Janeiro no século XVII, que depois se torna governador de Angola, que supostamente organizou a reconquista de Angola e de São Tomé na década de 1640. É importante destacar que nas tropas do Salvador Corrêa de Sá iam também indígenas, pessoas nascidas no que hoje a gente chama Brasil e que faziam parte dessa tropa de mais de 1000 soldados. Esses indígenas provavelmente nunca regressaram ao Brasil e a gente sabe muito pouco sobre eles e muito pouco entre a troca entre essa população indígena brasileira e a população que eles encontraram em Angola. Esse movimento de pessoas livres não só incluía essa população indígena, que a gente precisa estudar mais, mas também o envio de autoridades coloniais, de militares, de degradados e agentes comerciais que saíam da colônia do Brasil e se dirigiam a Angola, e aí eu me limito a Angola, que é o que eu sei mais, não vou falar sobre o que eu não sei, e esses agentes tinham um papel de destaque na colonização. Os brasileiros precisam reconhecer que nós fomos parceiros dos portugueses, porque nós fazíamos parte, né, da colônia, nós fomos parceiros nesse projeto de colonização de Angola. Os brasílicos e os brasileirenses tiveram um papel de destaque na colonização, na interiorização da coroa portuguesa e papel ativo no sequestro e escravização de pessoas livres. Muitos desses agentes comerciais eram mulheres, nascidas da colônia do Brasil. A gente também precisa resgatar essa história. Vários combinavam seus papéis de oficiais coloniais com agentes comerciais, participavam dos sequestros e ataques a populações livres, que eram escravizadas e enviadas às Américas. Eu já escrevi sobre esse assunto, então eu não vou me repetir aqui, mas esse é um tema que eu quero frisar que é importante a gente reconhecer isso. Sair dessa narrativa que comerciantes brasileiros ou comerciantes do Brasil, comerciantes portugueses, chegavam no litoral e somente compravam pessoas que já estavam escravizadas. Não é verdade. As fontes que estão nos arquivos aqui, as fontes que estão nos arquivos em Angola, as fontes que estão nos arquivos brasileiros, deixam claramente que brasileiros e portugueses iniciaram ataques, sequestraram pessoas, escravizaram, separaram famílias e lucraram, não só com sua venda, mas com sua contínua exploração.
Também participaram na destruição de campos cultivados e participaram na formação forçada de populações que se transformaram em refugiados em sua própria terra, fugindo das guerras. Então, essas relações comerciais entre Brasil e Angola e Portugal são importantes, mas eu também preciso recordar que tem laços afetivos, e aqui eu faço uma nota de rodapé. Laços afetivos eu não quero dizer que nessa relação era igual, mas é importante reconhecer que famílias também estavam separadas pelo Atlântico. Pessoas que viviam em Angola, nascidas em Angola, enviavam seus filhos ao Rio de Janeiro ou à Bahia para estudar, e as pessoas circulavam, muitas delas livremente, e a gente tende a enfatizar, claro, no tráfico de seres humanos escravizados, mas a gente precisa reconhecer que pessoas livres também circularam pelo Atlântico. Muitas dessas mulheres foram sócias de seus maridos e geriam negócios em Angola. E um ponto que eu vou falar brevemente, mas que eu acho importante destacar, é a gente resgatar o papel intelectual dos africanos na formação das sociedades nas Américas. Não é essa coisa que ainda é muito estereotipada, que é a influência do português, que a gente fala no Brasil, do samba, da cultura e não sei o quê, que é importante, mas é também reconhecer a contribuição intelectual das pessoas que chegaram ao Brasil, que contribuíram em inovações técnicas na mineração, no cultivo, e que transformaram e que fizeram a colônia mais produtiva para a coroa portuguesa. E aí eu termino, eu sei que eu já estou falando há muito tempo, eu deveria ficar com o meu lento, desculpa. Também muito importante destacar a questão do trânsitos e continuidades entre a diáspora e o continente africano, que é um dos temas do texto que está no programa. E aí eu quero aqui destacar a questão que esse trânsito é muito mediado pela Europa e pela lógica da supremacia branca. Nem todo mundo transita, como foi bem explicado, né? As fronteiras limitam as pessoas, os africanos precisam de visto para vir à Europa, não só os africanos que foram colonizados por Portugal, mas eu fui ver na lista dos países, são quase todos os países africanos que precisam de visto para entrar na Europa. Então, essa circulação não é livre. A Europa continua a determinar quem entra e como entra na Europa. E aqui, eu, como nascida no Brasil, preciso destacar que brasileiros não precisam de visto, então talvez possa entrar nessa questão que afrodescendentes podem ser aceitos. Mas eu, como brasileira branca, quero lembrar que eu passei 3 horas na fila da imigração, há 2 semanas, e eu observei bastante como a CEF funciona. Foi bem interessante, porque são essas coisas que brasileiro branco não necessariamente percebe. Quando você passa 3 horas fazendo um estudo forçado da imigração portuguesa, fica bem claro o processo de seleção. Brasileiro branco entra. Brasileiro com um pouquinho mais de pigmentação que a minha tem um tratamento diferente. Foram todos encaminhados para um quartinho para a chegada em Portugal. Então, eu também preciso destacar isso. Quando a gente fala de fronteiras, de circulação, de trânsito, é preciso lembrar que essas trocas não são iguais e que, mais uma vez, a Europa determina o que é importante, quem vem ao Congresso, como participa no Congresso, como a gente participa aqui, como a gente chega e quanto tempo a gente fica, porque a gente também tem que voltar rápido para casa no momento que vocês, aí eu falo assim, em geral, que vocês decidem quando a gente tem que ir embora para casa. Então, eu agradeço a oportunidade de falar aqui e agradeço, enfim, vocês me escutarem. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. As sugestões são desafiantes, entre trânsitos da história e os novos trânsitos. Passamos agora ao meu amigo Jorge Malheiros, professor associado do Instituto vulgarmente chamado IGOT, portanto, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, e também professor desta casa,
meu amigo, e que muito sabe sobre trânsitos, migrações e outras circulações. Obrigada, Jorge. Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer à Ana Paula Tavares e à organização do Congresso, o facto de me terem convidado. É com muito gosto que estou aqui neste debate que tem uma componente interdisciplinar e que se centra depois nas questões que têm a ver com a África, duas coisas que eu aprecio muito, a interdisciplinaridade e depois o que diz respeito às questões africanas, mais ainda tudo o que remete para, indiretamente, eu agora diria, o quadro das migrações. Porque a investigação que fazemos é quase sempre posicionada. Há dois pilares do meu posicionamento, são por um lado esta condição de geógrafo, portanto, eu venho do Instituto de Geografia e o que faço normalmente é geografia, enfim, a palavra pode ser mais ou menos polissémica, mas tem a ver com as questões do território e, portanto, com um olhar territorial para as questões sociais, sobretudo. E a segunda questão é, faço estudos de migrações. A segunda área em que trabalho é a área migratória, portanto, não é especificamente as diásporas, mas tem a ver, obviamente, com trânsitos e também tem a ver com diásporas. Aquilo que queria propor para estes 10 minutos iniciais era um exercício de desconstrução. Não é voltar à desconstrução dos anos 80, quando se começou muito a falar dela no âmbito do pós-modernismo, que na altura fervilhava na academia, mas é no sentido de explorar criticamente determinado tipo de visões que nós, e agora falo sobretudo na área em que eu trabalho, nós muitas vezes assumimos quando desenvolvemos trabalho de investigação nesta área, que trata de questões como diásporas ou como migrações. Portanto, a ideia é, em primeiro lugar, aprofundar ou contribuir para aprofundar perspectivas críticas, porque muitos o fazemos na academia, relativamente a abordagens mais clássicas que assentam muito em olhares dicotómicos. Já vamos ver o que é que são estes olhares dicotómicos. São olhares dicotómicos que perspectivam muitas vezes a interpretação das migrações e das diásporas, muitas a partir de segmentos que aparecem ancorados em dois pilares mais ou menos opostos. E, portanto, aqui é tentar uma contribuição analítica um bocadinho mais, que rompa com esta ideia de que há interpretações assentes numa categoria e depois na categoria oposta. O segundo aspecto é, partindo daí, perceber que muitas vezes, havendo muitos tons de cinzento entre o branco e o preto, vale a pena pensar o estabelecimento de diálogos entre estas categorias e aquilo que está no meio delas. Portanto, a ideia de preencher os espaços entre os pilares dicotómicos com que muitas vezes, de forma consciente ou baseada no preconceito com que muitas vezes partimos para a investigação, assenta o nosso trabalho. A ideia aqui é estes diálogos serem simultaneamente conceptuais, há um ponto de partida que são os conceitos, mas também porque a história está muito presente neste congresso e eu acho que a dinâmica que a história traz para as interpretações das ciências sociais é fundamental e, portanto, ao querer estabelecer estas pontes, elas são pontes que têm uma dinâmica temporal e depois, obviamente, há aqui uma ponte geográfica, o que significa romper, já se falou aqui de outra forma, mas a ideia é um pouco a mesma, já se falou aqui do efeito barreira associado às fronteiras, a ideia aqui é como é que nós podemos romper com determinado tipo de fronteiras, umas mais imateriais e muitas vezes que estão na forma como nós construímos o pensamento, outras mais físicas e que têm a ver com as possibilidades maiores ou menores de atravessar de uns territórios para os outros. 4 propostas, ou as 4 linhas de ruptura que assentam então nestas visões dicotómicas que eu acho que merecem alguma reconstrução e pensamento. A primeira delas é entre dois conceitos que a academia vem explorando com mais força a partir dos anos 80, que é, por um lado, o que está em cima desta mesa e que tem mais explicitamente a ver com este congresso, que é o conceito de diáspora. O outro pilar é aquilo que nas migrações aparece como o transnacionalismo migrante. E na literatura, muitas vezes, a diáspora e o transnacionalismo aparecem como coisas distintas e alguns dos autores procuram enfatizar a diferença entre um aspecto e o outro. A ideia é que as diásporas têm a ver com... se centram sobretudo na questão da identidade, seja ela uma identidade antiga que depois é reconstruída, na mobilização de recursos para a mudança ou a afirmação dessa identidade, muitas vezes
com o objetivo, por exemplo, de recriar um Estado, que agora é um Estado-nação moderno, baseado na tal identidade antiga existente, e depois aparece a ideia de diáspora, muitas vezes ancorada numa lógica dos estudos culturais, o que significa que ultrapassam muito a ideia de Estado-nação. Não é a diáspora africana, por exemplo, a ideia de diáspora num sentido gilroyiano, ou nas críticas mais recentes de vários trabalhos que têm aparecido. Enquanto que a ideia de comunidade transnacional, ou de transnacionalismo migrante, parece uma coisa mais operativa, mais recente, ligada à ideia de Estado-nação e ao vínculo, de alguma forma, ao Estado-nação, embora a ideia de transnacionalismo signifique para lá do Estado-nação, mas depois é medida em termos das remessas financeiras, afetivas, das deslocações, e, portanto, esta questão da fronteira do Estado-nação aparece muito próxima ou muito ligada à noção do transnacionalismo migrante. E, portanto, está ancorada, se quiserem, numa lógica de vai e vem, que tem raízes muito menos explícitas na questão da identidade e raízes muito mais explícitas na questão, diria eu aqui, da geografia. Portanto, da mobilidade, que, no fundo, acaba, e aqui é onde eu acho que se pode começar a vencer a dicotomia dos dois conceitos, que alguns autores reclamam, falando da necessidade da afirmação dos estudos autónomos da diáspora, há menos a afirmarem a necessidade dos estudos autónomos do transnacionalismo, que aparecem muito mais dentro do quadro geral dos estudos migratórios, mas nós podemos começar a vencer isto, porque a verdade é que o transnacionalismo migrante, mesmo que possa ter maior diversidade identitária subtil no seu interior, de facto, também tem uma raiz identitária. É isto, se nós pensarmos em termos de identidade territorial, é isto que leva, em larga medida, a que os migrantes invistam aqui não no sentido financeiro, em vários sentidos, no seu território de origem. É esta ligação ao espaço, ligação à família, ligação a um conjunto de valores, mas também a um conjunto de elementos simbólicos que fazem com que haja este interesse, aqui dito de uma forma simplista, pelo espaço dito de origem. O que significa que a condição diaspórica está muitas vezes por trás das lógicas transnacionais. Há outras coisas, mas está frequentemente por trás das lógicas transnacionais. Neste sentido, sendo coisas diferentes, creio que a compreensão plena das práticas transnacionais e do transnacionalismo remete também para esta interpretação, se quiserem, um bocadinho mais stricto sensu, daquilo que é uma diáspora. O que significa um diálogo mais explícito, que eu acho que está ainda pouco desenvolvido, entre a diáspora no sentido mais amplo dos estudos culturais e o transnacionalismo no sentido mais específico dos estudos migratórios. Havendo claramente, em minha opinião, por causa desta componente identitária, a necessidade de perceber a condição diaspórica ligada ao transnacionalismo. Segunda linha de ruptura, que eu acho que tem de ser ultrapassada, é a clássica leitura países de origem, países de destino, ou territórios de origem, territórios de destino. Que depois daqui saem uma série de outras categorias dicotómicas, emigrantes com E, imigrantes com I, que são uma categoria inexistente, porque qualquer pessoa é as duas coisas, não é? A perspectiva é que faz a condição. Um imigrante português, estamos num Congresso Ibérico de Estudos Africanos, um imigrante cabo-verdiano em Portugal é um imigrante com I, o mesmo imigrante cabo-verdiano em Cabo Verde é um imigrante com E, portanto, é a construção analítica que depois cria esta dicotomia, ou, se quiserem, a ideia da migração e retorno. Quando às vezes se utiliza o termo retorno para os descendentes, ele é utilizado sem uma propriedade efetiva, porque os descendentes que nascem no estrangeiro não retornam a um sítio onde nunca estiveram, não se retorna a um sítio de onde não se partiu. Mesmo assim o termo usa-se. Portanto, estas categorias dicotómicas aqui têm, desde logo, do ponto de vista prático, ou se quiserem das subtilezas da forma como nós as interpretamos, uma série de distorções. E mesmo do ponto de vista da sua aplicação à análise concreta das migrações contemporâneas, deixam-me muitas dúvidas. Portugal é um país de emigração, um país de imigração. Provavelmente é as duas coisas, como muitos países do mundo. Grande parte dos países que nós associamos a grandes destinos migratórios são também grandes espaços de partida. Há muitos emigrantes com E dos Estados Unidos, como há muitos emigrantes com E do Reino Unido, milhões, tanto num caso como no outro. Assim como há muitos imigrantes com I na Índia. E, portanto, esta divisão, que faz algum sentido, às vezes, na simplificação que nós associamos ao trabalho analítico, quer em termos de relatórios, quer em termos da academia, em muitos casos desemboca, de facto, numa excessiva simplificação da realidade, que nos faz ver só um lado e ofusca demasiado o outro. Depois,
às vezes há mudanças rápidas. Podemos pensar em Angola e na posição de Angola como país de origem ou de destino. Provavelmente é as duas coisas neste momento. Ou mesmo de Moçambique, ou mesmo de Cabo Verde. Por outro lado, ainda aqui, há, do ponto de vista das próprias categorias, há muitas duplas condições. Num matrimónio misto, em que uma pessoa é de um sítio e outra pessoa é do outro, e em que as pessoas circulam, um matrimónio misto entre um brasileiro e uma mulher cabo-verdiana. A circulação de um lado e do outro, se ambos conseguirem ter dupla nacionalidade, torna esta ideia das categorias de origem e destino, e então se tiverem um filho, uma coisa cada vez mais complexa de analisar. E num mundo muito global, esta fusão e mistura das categorias é muito mais difícil ou torna muito mais difícil as visões simplificadoras das caixas que nós usamos em termos analíticos. A ideia de, por exemplo, a exploração que se tem feito, que temos feito com alguns outros colegas, de migrações recíprocas, que acontecem, por exemplo, no sistema migratório lusófono, podemos discutir aqui o termo lusófono ou não, mas percebe-se o que se quer dizer, implicam que, quer de Portugal para o Brasil, quer do Brasil para o Portugal, às vezes do Brasil para Portugal, às vezes na mesma altura, outras vezes em momentos diferentes, de Angola para Portugal, de Portugal para Angola, de Portugal para Moçambique, de Moçambique para Portugal, nós temos fluxos migratórios em simultâneo que não são das mesmas pessoas, não é ida e retorno, são pessoas diferentes, estudantes, trabalhadores, migração familiar, que ocorrem nos dois sentidos e ocorrem há muito tempo. O que quer dizer que quando nós arrumamos no sistema migratório lusófono, peço desculpa por usar o termo, mas alguns trabalhamos com ele, quando nós usamos estas categorias, elas muitas vezes acabam a parecer muito mais difusas quando começamos a escavar e a analisá-las um pouco mais profundamente. Terceira linha de ruptura é entre migrantes e descendentes. A primeira dificuldade é definir os descendentes. Não é? São descendentes as pessoas que chegam com 3 anos, porque depois temos as categorias, a geração 1,5, a segunda geração, a terceira geração, enfim, e depois as grandes categorias, como os afrodescendentes, estando nós no decénio dos afrodescendentes. E aí temos os afrodescendentes é uma categoria histórica. Já não são os filhos dos migrantes, nem os netos dos migrantes. São os descendentes de alguém que migrou há décadas ou séculos. E quando pensamos na operacionalização em termos da análise migratória, em muitos casos, o que temos de pensar é porque é que vale a pena separar as duas categorias. Porque o que acontece algumas vezes é que nós podemos, como acontece em Portugal e como acontece em vários países da Europa continental, ao enfatizar, isto é, ao rejeitar a discriminação racial e étnica e assumi-la como algo que não existe, o que nos leva depois, por exemplo, a não recolher dados sobre categorias étnico-raciais, usando como argumento a bondade que isso enfatizaria a categorização com base racial e, portanto, facilitaria leituras racializadas ou racistas da própria realidade. Nós não recolhemos essa informação partindo do princípio que ela induziria uma leitura racista da própria sociedade. E assim ficamos sem instrumentos fundamentais para perceber os mecanismos do racismo. Ficamos aquilo que nós, na investigação, chamamos sem evidências empíricas do fenómeno, porque não temos as categorias. E o que acontece é que depois, em vez de introduzirmos esta componente para perceber a discriminação étnico-racial, sobrevalorizamos a componente migratória. Os migrantes, sim. E então criamos instrumentos de recolha de informação, instrumentos para o desenho de políticas e mecanismos de apoio à investigação neste domínio. E subalternizamos a componente racial e da discriminação étnico-racial. Colocamos, por exemplo, como acontece em Portugal, a questão étnico-racial dentro dos corpos institucionais que trabalham a questão migratória. E, portanto, desvalorizamos uma dimensão de desvantagem clara. O que significa, neste caso, que o diálogo entre as duas componentes, porque o racismo é contra os imigrantes também, mas é contra os descendentes largamente. Só falamos de imigração, negamos a outra parte. Todos os afrodescendentes em Portugal. Bem, para além do absurdo que é, depois de colocar debaixo da componente que tem a ver com as migrações, as populações da etnia cigana. Eu sei que o tema não vem para aqui, não é um tema deste colóquio, mas é uma questão muito relevante, porque ao colocar uma população debaixo do quadro de interpretações das migrações, de facto o que estamos a dizer é que um grupo que chegou a Portugal há 5 ou 6 séculos, que é tão português como os outros todos, é remetido para uma lógica de pensamento que ainda tem a ver com uma espécie, enfim, com um grupo que herda das migrações, não é? Pronto. E este é o terceiro elemento com o qual é preciso romper. O quarto, e estou a chegar ao fim, é talvez o mais simples, mas que tem, para mim faz algum sentido, que é as estruturas coletivas de representação dos grupos. Isto é, uma divisão entre o associativismo imigrante e o associativismo contra o racismo.
Eles aparecem como coisas muito separadas e muitas vezes o associativismo ligado ao racismo ou ao combate ao racismo é o dos descendentes e o associativismo imigrante é o dos migrantes tradicionais, mesmo que sejam, tanto uns como outros, digamos assim, nacionais do país de destino. Uns porque se naturalizaram, outros porque nascendo nos países de destino, ou por formas de naturalização, ou porque já funciona um princípio de direito da terra e, portanto, por nascimento, imediatamente têm a nacionalidade. Ora, e o que aparece neste caso é que as duas lutas parecem muito separadas. Um é apenas o combate étnico-racial e o outro é, podemos discutir o termo, um combate pela integração, no sentido dos ganhos de cidadania das populações imigrantes e dos seus direitos individuais e coletivos. Ora, tudo isto acaba por ser muito complexo, que é as novas chegadas, não é? E o facto de continuarem a chegar sistematicamente migrantes, que vêm, por exemplo, da África, fazem com que os problemas da discriminação racial também se abatam por eles. É por isso que, no espaço universitário, onde eu também estou, nós temos várias questões que remetem para a discriminação dos estudantes africanos, por exemplo, ou afrodescendentes. E aqui, africanos ou afrodescendentes, ambos são atingidos por estas questões. O que significa que, uma vez mais, sendo duas componentes específicas, o associativismo dos imigrantes e o associativismo dos descendentes, há uma série de necessidades que justificam, do ponto de vista operacional, se quiserem, quer da análise académica, quer depois da ação, digamos assim, um diálogo claro. O racismo não pode ser uma coisa, ou o combate ao racismo não é uma coisa que está apenas reservada aos afrodescendentes. As questões de integração ligadas à qualidade de vida e ao reconhecimento da cidadania e ao combate ao déficit da cidadania não são uma coisa que está apenas reservada ao velho, que se renovou em muitos casos, associativismo imigrante. Claramente há aqui momentos em que o combate, a luta, a intervenção obrigam a um diálogo. O corolário disto tudo, e agora então acabo, é como é que uma ciência social crítica e com alguma reconstrução pode contribuir para estes diálogos. E a resposta, parece-me, segue um caminho deste tipo. Ela tem de ser uma ciência mais cidadã. Isto é, uma ciência mais engajada e mais promotora da emancipação. A ideia, tudo bem, nós podemos ter atirado para o caixote do lixo da história a ideia de uma ciência social puramente objetiva. Mas o que é certo é que quando olhamos para a ciência que fazemos, e a ciência, do ponto de vista da produção de conhecimento, tem regras próprias. Ao nível do método, por exemplo, mesmo com a flexibilidade metodológica, mas há um método. Ao nível do diálogo e ao nível, por exemplo, da valorização e da mobilização dos conceitos, para utilizar aqui alguns dos aspectos que diferenciam a ciência de outras formas de produção de conhecimento. Agora, recorrendo, se quiserem, um bocadinho ao pensamento até crítico, por exemplo, do Boaventura Sousa Santos, talvez o conhecimento científico, talvez não. O conhecimento científico não é a única forma de produção de conhecimento que é socialmente útil. E mesmo quando a academia produz conhecimento, mesmo quando os centros de investigação produzem conhecimento, em muitos casos há um espaço grande, e eu diria que é mais fácil até nas ciências sociais, da coprodução de conhecimento. E eu creio que é esse trabalho de coprodução de conhecimento que ajuda a, de alguma forma, pôr em diálogo e a quebrar estas visões muito dicotómicas com que nós abordamos na academia, por exemplo, as questões das migrações ou as questões dos trânsitos. O que é que significa fazer uma ciência mais cidadã? 3 coisas. Por um lado, não é? Recuperar dimensões críticas explícitas. No lado da minha disciplina, por exemplo, é incorporar mais explicitamente perspectivas como a das chamadas Black Geographies, que é claramente uma perspectiva pós-colonial, não é? Onde as dimensões espaciais da exploração, da discriminação e da desigualdade têm como um elemento muito forte, em termos analíticos, a componente étnica, se quiserem. E mais ainda a componente afro da componente étnica. Embora, numa perspectiva lato sensu do que podem ser as Black Geographies, outro tipo de discriminações ligadas à produção dos territórios ou à influência dos territórios sobre os comportamentos, alargam do black para brown e outros grupos, os grupos de populações nativas, por exemplo, latino-americanas. Um segundo aspecto é a abertura disciplinar, o diálogo disciplinar. Este tipo de problemas que nós falamos têm espaço para o tratamento entre cada uma das disciplinas, ficam completos quando nós dialogamos uns com os outros, como estamos a fazer aqui. E, finalmente, talvez fazermos regressar alguma humildade à ciência, que é romper um bocadinho com uma visão hegemónica do saber científico como a única forma de saber que deve ser socialmente valorizado. E, para acabar,
há uma brincadeira que eu às vezes uso com isto, que é a chamada metáfora do tomate. Que a ciência ensina-nos, e isso é conhecimento, que o tomate é um fruto. Embora, quando perguntam a alguém categorias de frutos, raramente ouvirão alguém responder tomate. As pessoas dizem laranjas, mangas, outras coisas. Não dirão tomate. Mas a ciência diz-nos é um fruto. E nós não nos lembramos, enquanto cidadãos, de que é um fruto. Agora, quando fazemos salada de frutas, serão poucos os que estão nesta sala que já terão experimentado salada de frutas com tomate. Porque ou é já uma cozinha de experimentação muito avançada, ou o que é comum é não pôr lá tomate. Porquê? Não é porque o conhecimento científico o impeça. É porque a prática, o conhecimento prático, diz que normalmente com tomate sabe pior. E, portanto, a gente não põe outras frutas. Portanto, é romper com esta ideia de uma visão hegemónica do conhecimento científico e pensar em lógicas de coprodução que a academia deve valorizar, que talvez permitam romper com estas visões muito dicotómicas com que nós partimos para a construção do conhecimento. Obrigado.